Salve, salve, amigos, espectadores e web espectadores da Infinity TV, do programa Opinião em Debate. Aqui, esse novo canal de comunicação. Hoje ao meu lado aqui, nada mais nada menos do que José Milton Dallari Soares, político, engenheiro, advogado, foi diretor de Administração e Finanças do Sebrae de São Paulo, secretário nacional de Abastecimento e Preços e secretário nacional de Acompanhamento de Preços, né? Que, aliás, o senhor é um especialista na área. Estava falando até nos bastidores que eu não sei se eu vou ter muita propriedade para falar com o senhor, mas eu vou tentar aqui. Boa tarde, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, para mim também é um enorme prazer estar aqui e fico feliz em termos este canal aqui em Serra Negra, podendo comunicar-se com a juventude, com todos os cidadãos aqui de Serra Negra em volta, e via internet, o que é muito importante para todos nós, que é um novo canal de comunicação, com a juventude principalmente, o que eu fico muito feliz em saber que vocês estão iniciando essa etapa aqui em Serra Negra, e estou às ordens para trocarmos ideias aí a respeito de vários temas. Que bom. O senhor é chamado, o senhor foi um dos entusiastas e até criadores do Plano Real, né? Exatamente. Era até chamado de xerife dos preços abusivos, era isso mesmo? Eu tive participando da equipe econômica que elaborou o Real, juntamente com, na época, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e 8 economistas e advogados de renome no Brasil. Eu fui o responsável pela famosa URV, Unidade Real de Valor, que foi aquilo que restou do Plano Real até hoje, que é a inflação baixa, um combate aos preços abusivos, e que na época nós fizemos um trabalho muito grande com os vários segmentos da economia, podendo efetivamente, conseguindo quebrar a espinha dorsal da inflação e trazendo os preços para patamares decentes, patamares equivalentes aos patamares internacionais. Antes do Plano Real, a gente teve pelo menos 7 planos econômicos dificultosos, né, doutor? A concepção do Plano Real foi a fase mais difícil? Olha, ela foi a fase mais complexa, diria eu, não difícil, pelo seguinte: o Brasil já tinha 7 experiências frustradas de planos anteriores. Então nós não podíamos errar. Tanto é que a recomendação do presidente Itamar Franco, uma pessoa brilhante que deu todo o respaldo para a elaboração do Plano Real, e do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi de que a gente não poderia errar, para não frustrar a opinião dos brasileiros. Que já passava por um momento tenso. Exatamente. Né? E nós procuramos corrigir as falhas dos planos anteriores, fomos inclusive aos Estados Unidos, examinar no Banco Mundial os vários planos econômicos que haviam tido no mundo desde 1920, no plano alemão, e quando nós conseguimos efetivamente encontrar alguns mecanismos de controle da inflação e aplicamos eles aqui, não inventamos a roda, simplesmente aplicamos aquilo que deu certo no plano alemão, aquilo que deu certo no plano de Israel, no Plano Real, e felizmente, graças ao bom Deus, funcionou aqui no Brasil e a inflação está em patamares ainda um pouco, vamos dizer, decentes. E eu acho que a grande conquista do povo brasileiro foi eliminação da inflação praticamente a nível internacional, porque o maior imposto aplicado sobre o pobre brasileiro é a inflação. Com certeza, eu lembro, até eu tenho 30 anos, mas na época o meu pai trabalhava, era mais ou menos um cenário assim: o trabalhador recebia no começo do mês, no final do mês o dinheiro dele já não estava valendo mais nada. Exatamente, porque os preços eram corrigidos numa velocidade muito maior que a correção do salário do trabalhador. Então o que nós procuramos foi dar uma velocidade equivalente com o Plano Real, com a URV atrelada ao dólar, fazendo um paralelo entre o preço nacional e o preço internacional, e fazendo com que os vários segmentos da economia entendessem esse mecanismo, e coube a nós, a mim principalmente, a operação desse mecanismo todo, e graças ao bom Deus tivemos sucesso, e está aí o resultado do Real até agora para a população brasileira em geral. Isso aí. Antes de continuar, doutor, eu queria dar uma boa tarde aí no nosso Chicão, a nossa famosa voz da consciência. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Milton Dallari. Boa tarde aos nossos web espectadores que acompanham
o programa Opinião em Debate, né? Hoje, uma grande personalidade, como você falou aí, né, hoje. Estamos bastante orgulhosos de receber aqui o Milton Dallaire, pessoa bastante conhecida, atuante, né? Um político, podemos colocar assim, bastante atuante. Eu acho que essa entrevista vai transcorrer muito bem, viu, Roger? Você também estava ansioso, esperando aí o doutor Milton para a gente poder fazer esse bate-papo. Aquilo que a gente sempre diz, doutor, se sinta à vontade, esse espaço é democrático, o canal é nosso, use e abuse aqui da Infinity TV. Se sinta em casa. Um bom programa a todos. Muito obrigado, Chicão, é um prazer estar com você também, e sempre que for possível estarei à disposição de vocês para trocarmos ideias. Eu acho que Serra Negra faz, neste momento, tem necessidade de uma discussão mais ampla sobre os vários aspectos da economia serrana, da infraestrutura serrana, da política serrana. Eu acho que este é um canal importante, principalmente ao jovem, que puder ter acesso a esse canal e participar dele, com a sua conectividade conosco, não só quem está dando a opinião, mas interagir conosco para que a gente possa captar efetivamente aquilo que os serranos e aquelas pessoas que vivem aqui em Serra Negra pensam do desenvolvimento futuro desta nossa cidade. Isso. Justamente falando nessa interação, a nossa política monetária tem dois protagonistas conhecidos pelas siglas, as famosas Copom e Selic, né? Doutor, como é que uma rege a outra na política monetária? O pessoal que não entende. Olha, o Copom é o seguinte, ele é um organismo que faz parte do governo brasileiro, onde participa do Copom o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central. Então, no Copom é onde se discute a política monetária brasileira. E pela política monetária brasileira é onde se faz a definição da taxa de juros futura, da taxa de inflação, das metas de inflação e da taxa de câmbio. Então, são três variáveis da economia brasileira que são fundamentais para o desenvolvimento do produto interno do Brasil. A economia é regida, basicamente, em cima dessas três variáveis. E o Copom, que é esse colegiado de especialistas, onde eles participam das discussões sobre, principalmente, essas três variáveis e as metas futuras de desenvolvimento do Brasil. E eles se baseiam em opinião de técnicos que têm as suas consultorias, como a Tendências Consultoria, como a minha consultoria, que é a Decisão Consultores, como a consultoria do Edmar Baixa, no Rio de Janeiro. Então, o Copom capta a opinião de todos esses profissionais. Inclusive nós que participamos do Real, somos frequentemente chamados a opinar a respeito de como é que nós estamos enxergando esse comportamento da economia. E nós damos a nossa opinião, baseada em dados que nós acompanhamos. Eu, na minha empresa de consultoria, eu acompanho permanentemente todos esses dados. Então, a gente capta no mercado aquilo que vem ocorrendo e transfere a essas personagens do Copom a nossa impressão. E em cima desse mix de opiniões é que o governo traça a sua estratégia de política monetária. E como é que essas três variáveis influenciam no dia a dia do cidadão, por exemplo? Olha, ela influencia no dia a dia do cidadão da seguinte maneira. Aquele cidadão, vamos supor que quer exportar a sua mercadoria, ou quer importar outras mercadorias, que hoje virou uma febre importar produtos da China. Tem um monte de quinquilharia que a China produz e que o Brasil está importando, matando empregos aqui no Brasil. Então, nós temos que atrelar um pouco essa taxa de câmbio no sentido de que o Brasil tenha condições de exportar mais produtos brasileiros. Porque à medida que nós exportamos, nós viabilizamos emprego aqui no Brasil. E à medida que nós importamos, nós viabilizamos emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos, em detrimento de emprego para o brasileiro. Então, nós temos que trabalhar com esse cuidado na taxa de câmbio. A taxa de juros vai definir qual é o nível de investimentos aqui no Brasil, qual é o nível de investimento das empresas industriais, de varejo, de comércio, de serviços, para poder o quê? Alavancar a economia brasileira. E a variável de taxa de inflação é o resultado da composição dessas variáveis. Então, caberia ao governo brasileiro, na minha opinião, hoje, um trabalho um pouco mais objetivo sobre os preços. Eles estão muito soltos, as variáveis estão muito soltas, e o mercado, ele não disciplina completamente os preços.
Deveria haver uma atenção do governo, através da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que nós criamos, eu fui o primeiro secretário de Acompanhamento Econômico, onde ela tinha uma área de preço e uma área de concorrência. Se nós trabalharmos essas duas áreas muito bem trabalhadas, os preços acabam ficando numa posição extremamente adequada e não extrapolando como extrapolaram no último ano aqui na economia brasileira. A atual estabilidade econômica do país, né, Milton, fez nascer uma nova classe consumidora, né? Bem diferente dos anos 80, onde a inflação era catastrófica. Do seu ponto de vista, quais os pontos positivos e os negativos dessa nova classe? Olha, eu acho que o ponto altamente positivo dessa nova classe é que ela foi inserida no mercado de consumo altamente positivo. Hoje, as pessoas que têm um nível de renda acima de R$ 1.500 familiar, claro, até R$ 10.000, eles podem comprar os vários tipos daquilo que é oferecido no mercado brasileiro. Todo mundo tem uma vontade, de qualquer família hoje em dia no Brasil, de ter o seu carrinho. Hoje ele tem essa possibilidade de comprar a prestação. A maioria das pessoas tem vontade de ter a sua casa própria. Hoje nós temos financiamento até 30 anos, onde essa classe C, que antes tinha muita dificuldade em adquirir o seu imóvel, hoje ela pode adquirir. Então houve benefício real essa nova entrada dessa nova categoria no mercado de consumo do Brasil. Isso é muito importante. Por outro lado, ela pode trazer algumas complicações. Por exemplo, um aumento do nível de preço. Por quê? Porque à medida que eu tenho mais compras do que oferta de produtos, eu tenho um aumento dos preços do produto. Então, o equilíbrio disso se faz com o aumento da produção industrial brasileira. E é fundamental que a gente utilize os mecanismos disponíveis hoje para financiamento de novas empresas, novas indústrias, tipo o BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento Nacional, e a nossa Caixa de Desenvolvimento, que é um Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ambas instituições financeiras têm recursos disponíveis para aplicar em bons projetos. E cabe a nós, investidores, usarmos esses recursos da melhor maneira possível para viabilizarmos, principalmente, mais empregos para o nosso jovem, principalmente aqui no Brasil. No começo do ano, a gente sempre tem uma enxurrada de impostos, né, que implica num aumento estrondoso nas taxas que vão servir de parâmetro até para a inflação anual. Né? A gente está no meio do ano. Qual que é o atual cenário da economia do país hoje? Olha, o atual cenário da economia do Brasil hoje é um cenário inferior ao cenário do ano passado, mas ainda com uma taxa de crescimento da economia em torno de 4% a 5% este ano, o que é muito bom. Eu acho que viabilizando empregos com 5% de crescimento do PIB da economia brasileira é muito importante. O que nós precisaríamos era ter, no mínimo, 5, 6, 10 anos de crescimento nesse nível, para que a gente pudesse absorver a mão de obra do jovem, principalmente que vem para o mercado de trabalho todo ano e tem dificuldade de emprego. Por quê? Porque você não viabiliza o número de empregos necessários para a absorção desses jovens no mercado de trabalho. Então, a economia brasileira, nós temos que fazer um esforço gigantesco para que ela continue crescendo. E para que ela cresça, nós precisamos ajustar definitivamente a nossa taxa de câmbio para ter mais empregos industriais, para mais exportação e mais produtos produzidos aqui no Brasil. Bacana. Na sua opinião, quais são os principais vilões da economia? Olha, os vilões da economia hoje são extremamente relativos. Os vilões da economia nossa hoje: aumenta o consumo, aumenta a demanda, aumenta o nível de preço. Então, hoje, o principal problema da economia brasileira, no nosso ponto de vista, é essa defasagem da taxa de câmbio a um nível de 1,60 a 1,58, que ela inviabiliza a maioria dos produtos brasileiros de exportação. E o Brasil está se tornando, infelizmente, um país exportador de produtos primários, de commodities. Nós somos exportadores de grãos, o que é importante. Nós seremos o principal celeiro mundial nos próximos 10 anos. E exportação de matérias-primas, como o petróleo, e exportação de matérias-primas, como os minerais. Nós precisaríamos aumentar o valor agregado, com mais tecnologia, mais indústrias com tecnologia de ponta, para aumentar o valor dos nossos produtos primários e vender a um preço melhor no mercado internacional. Eu estava falando com o senhor, que estava vendo a sua entrevista no Jovem Pan Online,
que o senhor citou, o reajuste da taxa pelo Banco Central se deu na época de um arrefecimento dos preços. Né? Esse reajuste foi uma medida precipitada do governo federal, na sua opinião? Na minha opinião, ele poderia ter ser um pouco menos afoito e esperar um pouco mais a economia se estabilizar do que tomar essa iniciativa de subir a taxa de juros. O que acontece no nosso modo de vista é que as taxas de juros brasileiras, que é a segunda maior do mundo hoje, ela já não arrefece mais os preços, ela já não é mais parâmetro e ela já não dá mais o resultado que o Banco Central espera. Eu creio que ele pare de reajustar a taxa de juros, mais 0,25 no máximo, e a partir daí comece a reduzir para que o Brasil, em menos de 3 ou 4 anos, volte a ter taxas de juros equivalentes às taxas do mercado internacional. Fazer com que o mercado recupere o fôlego. Exatamente, também. que é aquilo que a própria presidente Dilma vem divulgando da redução da taxa de juros brasileira a nível internacional. Para que isto aconteça, cabe ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais, reduzirem o quê? As suas máquinas administrativas. Para que, com isso, o governo diminua a venda de títulos do poder público para que os bancos comprem a uma taxa de juros maior. Tem que quebrar essa roda, quebrar essa rotina, para que as taxas de juros venham a nível internacional de 2% a 3% ao ano para alavancar mais a economia brasileira. Isso aí. Antes de continuar com o nosso assunto aqui, a gente entrar no Sebrae, Chicão, o que você está achando da entrevista? Ou enciclopédia, né? É bom para a gente tomar base, né, Roger? Ver como é que a gente fica aí com o nosso dinheiro, ficar atento. E o que o Dr. Milton falou, eu acho que é importante, né? Essa taxa de juros, se baixasse para aquecer mais a nossa economia, seria o ideal para todos os brasileiros, né? Acho que a gente vai pagar um preço ainda, um tempo um pouquinho longo, eu acredito que para isso aconteça, né, doutor? Não sei se a curto prazo isso seria possível. Não, eu creio, Chicão, que a curto prazo isso não vai ser possível, não. Nós vamos ter que ter um trabalho muito grande a nível das classes empresariais e os políticos junto ao governo federal para que essa coisa comece a acontecer a médio prazo. Creio que ainda vamos viver há 2 ou 3 anos a um nível de taxa de juros muito alto aqui no Brasil, mas que a tendência de queda ela é interessante e é fundamental que isso ocorra no médio prazo. Doutor, falando do Sebrae, ainda hoje a gente pode perceber que muitos jovens encontram dificuldade para obter um norte na procura do primeiro emprego. Qual que é a importância do Sebrae na preparação de profissionais para o mercado? Olha, o Sebrae é uma das instituições mais reconhecidas no Brasil como instituições sérias, instituições que procuram viabilizar o seu primeiro emprego para o jovem brasileiro. Nós tivemos aqui em Serra Negra, quando eu fui diretor de administração e finanças do Sebrae, o evento cujo prefeito Paulo Scachetti, na época, conseguiu implantar aqui, juntamente conosco, o Sebrae aqui em Serra Negra, que era um posto avançado do Sebrae. Infelizmente, por razões de ordem política e econômica ao mesmo tempo, o Sebrae foi obrigado a fechar esse posto aqui em Serra Negra, infelizmente. Mas, em todo caso, o Sebrae representa aqui na região, em Campinas, que é a escritório regional do Sebrae, onde vários cursos são promovidos para os jovens. Eu recomendaria o jovem aqui de Serra Negra e da região entrarem no site do Sebrae. É o www.sebraesp.com.br e neste site são veiculados vários cursos online, vários cursos à distância, onde visa preparar o jovem e aquela pessoa que ficou desempregada ou que quer ter o seu emprego próprio, entrar nos programas de treinamento do Sebrae, que são espetaculares e são muito bons e viabilizarão seguramente a trajetória futura desses jovens aqui da nossa região. E como o Sebrae auxilia na abertura de novas escolhas profissionais para aquele cidadão que está desempregado e querendo abrir o seu próprio negócio? Olha, nós temos várias formas de consulta. Eu sugeriria a todos entrar nesse site que está aí, www.sebraesp.gov.br, e tem o Sebrae só sem o SP, que é o sebraenacional.gov.br, que também tem várias informações a respeito disso.
E temos um outro site, que é o sebraesp.com.br, que também poderia ser acessado por essa juventude toda. Não só pelos jovens, nós temos cursos ali no Sebrae, que é promovido também para as pessoas idosas, porque tem muito idoso em forma ainda para trabalhar, com experiência, acima de 56 para cima, para 60 anos, que tem muita coisa a fazer ainda neste mundo e que poderia utilizar a ferramenta do Sebrae para poder se desenvolver. Nós temos ali a economia criativa, onde orienta os artesãos. Nós temos muito artesão aqui em Serra Negra que poderia entrar no site do Sebrae para ver de que maneira ele poderia tratar melhor a sua empresa, fazendo os cursos que o Sebrae oferece graciosamente a todos. E a gente sabe que o povo brasileiro é um povo criativo e cheio de ideias, né? O senhor considera o povo brasileiro um povo empreendedor? É um povo empreendedor, dos mais empreendedores do mundo. Nós estamos hoje em 7º lugar no mundo como país empreendedor. Nós perdemos em 1º lugar para a Bulgária e aqui na América Latina para a Bolívia. Por quê? Porque tanto na Bulgária quanto na Bolívia a taxa de desemprego é muito maior que a taxa de desemprego aqui no Brasil. Então tem muito mais gente procurando o que fazer nesses países do que no Brasil. Agora, no Brasil nós somos muito criativos. Tem coisas por esse Brasil afora, desenvolvido pelo Sebrae Nacional, maravilhoso. E que cabe a todo cidadão ter acesso pela internet ao site do Sebrae e que poderia desenvolver e ver o que lhe interessaria para isso. E caso contrário, nós temos as ordens para ajudar naquilo que for possível. Basta mandar um e-mail para nós, para a minha empresa, que eu terei o máximo prazer em responder e em dar a orientação que me cabe se algum jovem se interessar por algum curso do Sebrae. Fica a dica aí para você que quer abrir o seu empreendimento, é só entrar no site, mandar um e-mail aqui. Se quiser mandar um e-mail aqui para Infinity e para mim, no meu site é mdalari@decisãoconsultores.com.br. Estarei sempre à disposição de vocês. É isso aí, o Chicão vai colocar no GC ali pra gente. Doutor, vamos falar sobre o Serra Café, né, que aconteceu no último final de semana aqui. Como foi o evento e como que está o mercado cafeicultor aqui na região? Olha, o evento foi uma primeira oportunidade para fazer esse tipo de evento. Nós da Cotamilha, eu sou um dos proprietários da Cotamilha, desenvolvemos 14 eventos semelhantes a esse já para produtor rural. Este evento foi não só para produtor, como para consumidor. Então é uma primeira experiência altamente válida, positiva, com pouca frequência, creio eu. Por quê? Porque coincidiu com uma série de eventos aqui na região. Feriado prolongado, evento aqui no asilo, evento do carro em Águas de Lindóia. Então isso prejudicou um pouquinho este evento. Mas eu acho que é importante Serra Negra marcar presença como produção de café de boa qualidade. E nós, na nossa empresa Cotamilha, temos um projeto há 7 anos, melhorando a qualidade do café e a certificação de café em toda a região do Circuito das Águas. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Até bem pouco tempo, a nossa melhor produção era destinada à importação. À exportação, desculpa. Você acha que esse cenário está mudando? Ou seja, o brasileiro está mais crítico em relação ao café que ele está consumindo? Sem dúvida. O brasileiro hoje, com o nível de renda nosso, em torno de $10 mil por ano, está exigindo um café de melhor qualidade. E nós somos hoje o segundo consumidor mundial de café. Primeiro os Estados Unidos, 21 milhões de sacas ano, e o segundo é o Brasil, que no ano passado consumimos 19 milhões de sacas. Então o brasileiro está ficando exigente e tem que ficar mesmo. E cabe a nós produtores, eu me sinto como produtor de café na região, melhorar cada vez mais a produtividade e a qualidade do café. E o trabalho nosso aqui em Serra Negra, pela Cotamilha, é verificarmos se a médio prazo a gente consegue certificar a região como uma região produtora de cafés finos do Circuito das Águas. Olha que beleza. E justamente a próxima pergunta é sobre isso. Uma das propostas do encontro era proporcionar um intercâmbio de conhecimento, né? Dos produtores da cadeia produtiva do café. Você acha que Serra Negra está conseguindo resgatar pelo menos essa identidade, ou seja, na produção cafeira aqui no município? Eu acho que sim, eu acho que desde que nós iniciamos esse trabalho nosso pela Cotamilha, vem ampliando a produção de café na região e vem ampliando a produção de café de qualidade. O que é muito importante. Se nós, produtores,
e consumidores passarmos a exigir cada vez mais um café de qualidade, a nossa região, que é privilegiada, sendo um café da montanha, é um custo maior de produção, mas uma qualidade melhor de café, desde que se trabalhe adequadamente a qualidade. Em falar em identidade, o senhor falou do potencial do café aqui. Começando a entrar um pouquinho na questão política da cidade, o senhor não acha que Serra Negra está perdendo um pouco a identidade turística aqui? Eu acho que nós temos dois grandes segmentos da economia aqui em Serra Negra. Um segmento turístico e um segmento agrícola. O segmento turístico é esse shopping street que nós temos aqui na Coronel Pedro Penteado, que nós deveríamos trabalhar seriamente para conservar tudo isso e para dinamizar cada vez mais. E, com isso, melhorarmos cada vez mais locais onde o turista possa visitar, possa passear. Porque o que um turista espera de uma cidade como a nossa? Não é só comprar. Porque compra, ele vai em São Paulo, no shopping, vai lá no Brás e compra a preços equivalentes aqui de Serra Negra. Ele quer vir para uma cidade como a nossa, tirar o terno, ficar de short, sandália, tranquilo, à vontade, para poder passear. E para passear, andar a pé na rua, e não andar de carro. Ninguém quer andar de carro, quer passear um pouco. Para passear, nós temos que ver coisas belas, coisas bonitas, perfumadas, cheirosas, flores. Eu acho que isso é que nós vamos trazer para a Serra Negra. E assim que trouxermos isso, eu garanto que nós vamos aumentar muito mais o volume de turistas aqui na região. Quando nós fizemos o trabalho, quando eu estava no Sebrae, que foi o primeiro trabalho feito para o Circuito das Águas, que eu pus o nome de Redescobrindo o Circuito das Águas, nós aumentávamos a participação, tanto em Serra Negra, como em Águas, Socorro, em toda a região, de um aumento de 40% a mais de turistas nos próximos 5 anos. Isto já aconteceu em 2 anos. Então, isso toda vez que você investe, que você divulga, que você comunica a respeito da nossa região, ela é uma região privilegiada e muito bem estruturada. O que está nos faltando? Que aí falta um trabalho mais fino dos políticos aqui da região. É buscarmos, junto ao governo do Estado e ao governo federal, recursos para melhorarmos as estradas e melhorarmos a infraestrutura aqui em Serra Negra. Serra Negra, como cidade, está saturada para receber esse volume de carros que está entrando aqui. Nós precisamos achar uma solução para esse tipo de problema nosso. Chico, o senhor tem alguma pergunta para o nosso convidado? A gente vê que a opinião dele, eu acho que é a opinião da maioria dos comerciantes, podemos colocar assim, da Rua Coronel Pedro Penteado. Isso que o Milton falou é muito importante, né? Ter o turista vir para a Serra Negra, ter o prazer de vir aqui. Não adianta a gente querer só tirar dele, não. A gente tem que oferecer muito mais do que tirar. E o que corre, né, doutor, nos meios políticos de Serra Negra? Gostaria de saber, adiantando um pouquinho já, que o nosso Cuco está aqui, disse que está com o horário um pouquinho apertado, né, pediu até para o Roger dar uma acelerada aí nas perguntas, Roger. Se o doutor Milton tem vontade, sim, de administrar Serra Negra. Eu acho que o Roger ia fazer essa pergunta, já vou adiantando. E qual seria o caminho, doutor? Sem dúvida alguma, Chicão, para mim seria um prazer imenso poder participar da administração na minha cidade. Acho que eu tenho condição para isso, tenho alguma experiência acumulada já em vários cargos que eu ocupei, e para mim seria extremamente agradável se um dia eu pudesse vir a participar do pleito e poder ajudar a gerir, a administrar a nossa cidade. Respondido, Chicão. É uma satisfação, né, a gente poder receber essa resposta do Dr. Milton Dallario, né? A gente fica na expectativa, então, que, quem sabe, num curto espaço de tempo aí a gente possa, como ele mesmo falou, ter essa disposição em administrar a nossa cidade, que para nós também acredito que seria, né, um ganho aí de qualidade. Não é isso, Roger? É isso aí. Para a gente encerrar aqui, doutor, ainda nessa questão política, como é que o senhor vê o nascimento desses novos caciques políticos que estão vislumbrando o executivo aqui em Serra Negra? Olha, eu acho que toda pessoa que gosta da cidade, toda pessoa que investe na cidade e tem vontade de gerir é muito bom. Eu acho que todas aquelas pessoas que, ao invés de ficar falando mal das pessoas que administram a cidade, venham para administrar, bota a cara para bater, venha agregar valor a essa discussão, que eu acho que é muito importante isso, e fugir dos pseudônimos. Tem muita gente aqui na nossa cidade que eu acho muito estranho falar
com pseudônimos. Através dos meios de Lógico, comunicação, né? Fala no meio de comunicação abertamente, como nós estamos falando aqui Claro. agora. Venha discutir os problemas da cidade, venha discutir os problemas da região, venha trazer a sua contribuição, para que isso sim, a gente forme uma opinião a melhor possível, para que a gente possa gerir e gerenciar cada vez melhor a nossa cidade. Isso aí. Doutor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer enorme. Espero que eu tenha me saído bem, não falado nenhuma besteira aqui, principalmente no âmbito da economia, né? Imagina, foi muito bom. O canal está aberto para o senhor, qualquer Obrigado. coisa estamos à disposição aqui. Legal. Tá bom? Muito obrigado a você, obrigado ao Chicão, obrigado aos internautas. Isso. E dizer o seguinte, sempre que estiverem à disposição para debater, para discutir, para opinar a respeito do desenvolvimento de Serra Negra e da nossa região, estarei sempre às ordens para ajudá-los na discussão, que eu acho que isso é muito importante, se cada um puder dar a sua contribuição para aprimorar cada vez mais a discussão sobre esse tipo de coisa. Isso aí. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Estive aqui com o Milton Dallario, o programa Opinião e Debate volta amanhã aqui na Infinity TV. Até mais.